Maite Anguiriguera, Baixa Papimé, Baixa Papico, Tape com Reporante com a Covid, Obeco, Arabe de Rachata com Ani, Eoiva Ape, Derecova Ape. Hoje nós vamos ver estas palavras, estas expressões aqui, como falamos em Guarani. Tenho feito também esta mesma versão em espanhol, para quem quiser ver, acesse o link que está aqui nos cards passando e vocês vão assistir também esta aula, esta mesma versão em espanhol. Hoje nós vamos ver como falamos água, como falamos fogo, água quente, faz calor, água fria, faz frio em Guarani. Vamos começar pela água. Como que falamos água em Guarani? Água em Guarani é simplesmente essa letra e essa talvez não, essa sim é uma das pronúncias mais difíceis do Guarani, que é a letra I e que inclusive é a marca da língua Guarani. É uma expressão gutural. Então nós falamos U. E é também a sexta vogal da língua Guarani. Então a letra U é simplesmente água. Água. Se eu fosse falar a água está aí, então neste caso teria que usar P, demonstrando, né? P, U, OI, PP. Seria então PP, assim. Eu vou puxar aqui para que possamos ver melhor. Então, quando eu falo PU, OI, PP, eu estou falando que a água está aí referindo-me já ao artigo, acho que fala em espanhol, decimos artículo. Então aqui nós falamos PU, OI, PP. Então a água está aí, mas se eu fosse simplesmente falar água, então usaria somente U. Então vimos aqui, água é U. E por que eu grifei U? Para dizer que a água é U. Se eu fosse me referir que a água está aí, eu falaria então PU, OI, PP. Agora o fogo, como falamos fogo em Guarani, creio que muitos sabem, mas eu vou colocar aqui novamente. Fogo chamamos de tatá. Tatá é fogo. Aí eu vou grifar ele também. E se fôssemos falar, por exemplo, o fogo está aceso, como que eu falaria? O fogo está aceso, seria P. Deixa eu só tirar aqui a parte do grifo, depois eu grifo novamente. Eu vou deletar aqui para fazer direitinho. Então eu falaria P. Petatá renduma. Se eu fosse falar, por exemplo, petatá renduma, eu estou falando simplesmente que o fogo já está aceso. Por que eu coloquei esta frase petatá renduma? Para demonstrar que quando eu vou colocar um artículo, acho que é, então eu tenho que falar petatá, demonstrando o fogo, demonstrando. Então tatá é fogo, renduma, rendu quer dizer aceso, acender. E renduma já está aceso, já acendeu. Ok? Então vimos aqui fogo é tatá, então petatá renduma, o fogo já acendeu. U é água, P-U-O-I-P-P, a água está aí, P-U-O-I-P-P. Então vocês vão sempre pegando essas partes e treinando a pronúncia, assim vocês vão chegar para uma pronúncia correta. Agora vemos aqui, por exemplo, água quente. Como que falamos água quente em Guarani? Falaríamos tacu. Tacu. Posso até inclusive deixar tudo junto. Tacu é a palavra quente. Tacu é a palavra quente. Mas ela está na palavra genérica. Então ela é uma palavra genérica para gerar outras palavras se formos conjugar. Então, se eu fosse falar, por exemplo, em primeira pessoa, quente falaria raku, o T mudaria para R. E para a terceira pessoa falaria raku. Só que curioso que, por exemplo, se eu for falar assim, eu estou quente, falaria she, raku, né? E esse shiraku já é uma palavra usada para um termo obsceno, digamos, para um termo já não... É um termo obsceno, digamos assim, né? Termo obsceno, então utaku seria
água quente, mas eu jamais falaria, por exemplo, xeracu, porque é um termo obsceno. Você chegar e falar para alguém isso, você está assediando a pessoa. E isso aqui seria como se fosse, como que eu posso dizer para vocês? Existe, por exemplo, as palavras pequenas e as palavras grandes. E, por exemplo, eu vou colocar aqui como uma referência essa palavra aqui, ó, palavra T. Esse T pequeno a gente chamaria de T pequeno e o T grande a gente chamaria de como. Aprendi isso com o professor de inglês, então a gente falaria o T grande, que seria esta palavra aqui. Vou colocar aqui. Então, xeracu representa esta palavra. Por isso que vocês têm que saber quando usar. Então, quer dizer estou, né? Xeracu significa estou. Então, isso seria xeracu, tá vendo? Então, por isso que eu digo para vocês que não podem pronunciar isso em qualquer lugar. Bom, explicado essa parte, então nós falamos itaku para água quente, itaku para água quente. E agora vamos ver água fria. Como que nós falamos água fria ou água gelada também? Vamos usar novamente u, que é a água. E frio, nesse caso, seria aro-usa. Frio seria aro-usa. Aro-usa. Água fria, uro-usa. Uro-usa quer dizer água fria. Então, eu estou falando que a água está fria, uro-usa. Bom, vimos então aqui água quente, utaku, água fria, uro-usa, uro-usa. Agora vamos ver aqui faz calor. Como que eu falaria faz calor em Guarani? E usaríamos de novo o quente. Então, colocaria haku, hina. Haku, hina, eu estou falando faz calor ou está fazendo calor. E agora vocês viram que já conjugou em terceira pessoa. Por que conjugou em terceira pessoa? Porque eu estou falando que o tempo está quente. Então, estou me referindo ao tempo, que é um terceiro. Por isso, estou falando haku, hina. Haku, hina, então está quente. E agora vou falar frio. Como que eu falaria frio? Está frio. Falaria ho-usa, hina. Quando eu falo então aqui ho-usa, hina, reparem que ho-usa agora está como uma palavra genérica, ou seja, estou me referindo à terceira pessoa também, é sobre o tempo, só que ela já está sendo usada como uma palavra genérica, porque começa com H. E a mesma coisa também na primeira e segunda pessoa, que é ro-usa, e aqui a terceira com H. Chegamos até essa parte aqui do vídeo, espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, realmente estiver gostando, deixe seu like, comente de onde você é, o que você está achando da aula, se está te ajudando no seu aprendizado. Se precisa fazer mais explicações mais detalhadas, vocês comentem aí o que vocês pedirem, eu estarei fazendo. E lembrando que estou me dedicando a postar todos os dias vídeo, um em espanhol e um em português. Estou também estudando inglês e logo também vou postar em inglês. E assim a gente vai, como que eu posso dizer para vocês, sempre estar aqui colocando conteúdos relevantes em Guarani. Muito bem, vamos repassar e não saia do vídeo porque ainda tem a parte final, onde vamos falar sobre duas palavras que são muito usuais no nosso dia a dia e vocês vão gostar muito. Água, falamos água, fogo, tatá. Se eu fosse falar a água está aí, oin, pepe. E se eu for falar o fogo já está aceso, petatá, renduma. Água quente, itaku, itaku, itaku. Água fria, uro-usa, 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 uro-usa. Água fria. Faz calor, ou está quente, está calor. Haku, hina. Haku, hina. Faz calor. Faz frio. Faz frio. Ho-usa, hina. Ho-usa, hina. Faz frio. E agora, para quem ficou até aqui, vamos ver a parte final do nosso vídeo. São essas duas palavras. Como que eu falaria, por exemplo, estou com frio? Como que eu falaria esta palavra, estou com frio? Seria xerou.
Shiro-u, estou com frio. Shiro-u, estou com frio. Então eu falo, eu estou com frio, por exemplo, estou falando shiro-u. Reparem que aqui não temos mais a palavra san no final, não temos mais. Então falamos shiro-u, estou com frio. E se eu fosse falar estou com calor? Eu já expliquei lá no início que não poderíamos falar shiraku, então poderíamos falar hakueterei. Hakueterei quer dizer está muito calor. E quando eu falo cheve, eu estou sentindo muito calor, ou estou com muito calor, ou estou com calor. Poderia também falar simplesmente haku cheve. Vou grifar aqui para falar simplesmente essa frase, haku cheve. Então, estou com frio, shiro-u. Estou com calor, haku cheve. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito por estarem participando. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Que tipo de aula vocês querem que eu faça? Se vocês quiserem também compartilhar com seus amigos, nos ajudar, marcar as pessoas, estarei muito grato. A peixe abenha butuco nhan de video. Ah, já PV.